Oi, o episódio do Doutor Podcast de hoje está começando, mas antes de eu te contar o que vai acontecer aqui hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e nos seguir nas redes sociais. O nosso programa de hoje é sobre uma síndrome nova que talvez tu que esteja em casa esteja passando por isso ou conhece alguém que está vivendo. É a síndrome do burnout, relacionada ao esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Fica com a gente que o Doutor Podcast de hoje está começando. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante, a gente recebe o Dr. Luiz Fernando Schilling, médico e consultor na área da saúde, graduado em Medicina pela Fundação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, com pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Ocupacional. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E eu quero aproveitar e dar boas-vindas também para o nosso patrocinador desse episódio, os Móveis Reinheimer. Móveis soltos, estofados, poltronas e muito mais. Se você busca qualidade e atendimento, escolha a Reinheimer. 80 anos de mercado criando ambientes incríveis. Um showroom com mais de 5.000 itens te espera em São Leopoldo. Siga @Móveis Reinheimer nas redes sociais. A empresa também responsável pela decoração do nosso cenário. Bom, já que a gente falou de trabalho, falou de várias coisas, vamos começar do princípio. O que é o burnout? Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês e falar em saúde sempre faz bem. O burnout não é algo novo, mas é um transtorno da área mental que recebeu um novo nome. Então é importante que a gente tenha isso bem claro. O termo burnout caracteriza o que nós chamamos de um esgotamento profissional. Então, isso ao longo do tempo vem se acentuando. Nós vamos ver que ele não é de agora, mas durante a pandemia houve um incremento muito grande nas situações de burnout. A Organização Mundial da Saúde caracteriza o burnout, primeiro, que ele tem que ser uma situação ligada ao trabalho, à atividade profissional do paciente ou da pessoa, né? E ele tem algumas características, assim. Primeiro, a questão do esgotamento que a pessoa tem, esta exaustão que ele apresenta na questão do trabalho. Depois, um segundo ponto que faz parte do diagnóstico é o que nós chamamos de uma despersonalização. A pessoa, na sua atividade profissional, deixa de se reconhecer, ela se desconhece fazendo aquela rotina e diz assim, mas o que está acontecendo comigo? Ela mesmo, às vezes, se questiona, né? E um terceiro ponto, daria para nós dizer que é uma avaliação que a empresa e os colegas acabam fazendo, porque ela tem uma queda muito brusca de produtividade. Se ela rendia, fazia entregas e tal, esta pessoa acaba comprometendo a sua atividade, né? Então, a exaustão que a pessoa tem, essa despersonalização, o se desconhecer, e esta questão de fazer entregas, digamos assim, com dificuldade no seu trabalho, ela não se torna mais produtiva no caso, né? Esta é uma situação que vem muito clara, principalmente com a pandemia. É importante que a gente diga que já em 2019 a Organização Mundial da Saúde pensava em trazer uma doença, criar um CID, que a gente diz que é o Código Internacional de Doenças para o Burnout, e a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, o termo que usa quando você lê da organização, é uma síndrome crônica, e síndrome a gente entende como um conjunto de sinais e sintomas, não é apenas uma coisa. Uma síndrome caracteriza um conjunto de coisas que a pessoa apresenta, né? No caso, manifestações emocionais, psicológicas e de comportamento. E ela diz o seguinte, é uma síndrome crônica ou persistente no local de trabalho que não foi administrado com êxito. Ela diz assim, quer dizer, o trabalho, o que esta pessoa faz ou o que gera, deveria ter sido administrado com mais rigor, com mais atenção. E causou esta síndrome na pessoa, que é então o burnout hoje definido. Quando o senhor fala em administrado, seria pelo local de trabalho em si?
Pela instituição. Sim, seria pelo local de trabalho em si, mas nós vamos citar assim, por exemplo, tem diversas profissões mais atingidas. Uma delas que cabe destacar, e ela é bem definida, é o profissional da área da saúde. Né? Lembrando isto, que em 2019 a Organização Mundial queria já ter publicado sobre o burnout, que foi fruto de um estudo que foi feito, se a gente recordar. Houve uma onda de suicídios e situações na Europa, de telefônicas e pessoas que estavam agindo e tendo comportamentos que viveram um estresse muito grande. Então a Organização Mundial da Saúde já tinha identificado. Porém, na entrada da pandemia, houve, digamos assim, um acentuado dessa questão, principalmente nas pessoas que trabalham com saúde. Médicos, enfermeiros, os profissionais, principalmente da linha de frente e hospitalar, sofreram um estresse assim inimaginável, né? Se a gente lembrar que médicos aqui no Rio Grande do Sul, Brasil, enfim, não iam para casa, ficavam hospedados em hotéis, havia o medo de contaminar os seus familiares, filhos, enfim, não tinham contato, né? Enfermeiras que também trabalhavam em UTI, enfim, a pessoa ficou num estado emocional muito comprometido. E uma coisa que agravava era o risco, além do risco que ele estava trabalhando, era a perda de muitos pacientes, a morte presente em cada tempo. Isto gerou um estresse muito grande, né? E é importante que a gente veja, esta foi uma realidade. Eu quero trazer alguns números assim, por exemplo, o Brasil é o 4º país no mundo que mais perdeu profissionais da saúde. Nossa, esse número é assustador. É assustador. Então, assim, o primeiro são os Estados Unidos, que perdeu 62 mil profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, enfim, que trabalhavam. O segundo foi a Rússia, com 22 mil profissionais, é o número que se tem, entre os anos 20 e 21. Em terceiro, o Reino Unido, com 14 mil mortes de profissionais da saúde. E, em seguida, o Brasil, com 13.600 mortos durante a pandemia, nos 2 anos de 20 e 21. Então, é algo que bateu a porta assim no sentido de um esgotamento, de provocar um desequilíbrio mental dessas pessoas muito grande, além dessa sensação assim de um fracasso, né, de perda de paciente, de não se saber. Todo mundo aprendeu com a pandemia, que aliás não acabou, nós temos ainda picos acontecendo e a vacinação é muito importante, mas ela de fato veio caracterizar algo assim sério na área da saúde e de uma forma muito brutal, muito dolorida, né, para os profissionais de saúde. Então é correto a gente dizer que os profissionais da saúde são a área que mais é diagnosticada com burnout? Sim, nos últimos 2 anos foi, digamos assim, uma evidência muito grande e que houve esse diagnóstico, mas também é verdade, e nós vamos comentar isso com outras profissões que também têm uma incidência acentuada, que aliás comenta a própria Organização Mundial da Saúde, que no Brasil, dos 100 milhões de trabalhadores, 30 milhões estão, digamos assim, expostos à ansiedade, a esse tipo de trabalho. Então, é um número muito grande de trabalhadores. Os da saúde são uma categoria, mas outras também sofreram e nós vamos depois detalhar esta questão. Uhum. Além dos profissionais da saúde, quais são as outras áreas que acabam sofrendo com essa doença? Certo. É muito comum, algumas profissões que são citadas, assim, são identificadas, por exemplo, o jornalista vive um estresse bastante grande, o pessoal de segurança, que é a polícia, por exemplo, bombeiros, né? Pessoal que trabalha nessas áreas de emergências, vamos dizer assim, estão muito expostas e sujeitas ao burnout, por situações estressantes que são, digamos assim, inerentes até à própria atividade, mas que deve haver uma precaução. Agora, por um lado, e nós vamos citar isso nas demais profissões que não da saúde, ainda há uma demora numa reação de preparar um ambiente e perceber esses pacientes, esses funcionários que estão com essa doença, tu entende?
Porque a área da saúde, como foi a primeira afetada, foi a primeira que se organizou em criar ambientes de mais descontração, de conversas de falar sobre a dor que eu estou sentindo, como eu enfrento, quais são as dificuldades. Hoje os hospitais têm, digamos assim, processos já muito claros e rotinas de tentar distensionar essas regiões de trabalho. Por exemplo, uma UTI é um lugar de constante estresse, uma tensão muito grande, independente de Covid, que foi a época, mas em outros também. Então, tu tens ali pacientes em estado crítico, não raras vezes tu perdes pacientes que estão ali em estados de cuidado intenso, né? Principalmente na área infantil, por exemplo, UTIs pediátricas de crianças que vêm a ter problemas também. O profissional que se envolve, para ele, é uma dor tão intensa que, por vezes, ele bloqueia de uma forma total. Uma coisa importante assim da gente falar, o trabalho, digamos assim, em geral, muitas atividades geram estresse, né? E um estresse que a gente às vezes vive, por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, tu acaba esquecendo um chaveiro, não sabe onde deixou a carteira, vou pegar. É um tipo de estresse que tu perde, às vezes tu fica com uma desatenção, né? Desconfigura o teu equilíbrio naqueles momentos. Mas o burnout é diferente. Quem tem um burnout, ele sai do trabalho e não sabe aonde mora. É um bloqueio tão grande que a pessoa tem, leva, obviamente que são diversos graus, mas um grau extremo leva a isto. A pessoa acaba se desconhecendo, entra, digamos assim, num choque de atenção com o mundo, né, de uma forma muito intensa, entende? Então, o burnout, a pessoa que vive esse estresse no trabalho, tem esse tipo de configuração. Outra coisa importante da gente falar é que o burnout e as doenças mentais, elas provocam sintomas físicos e emocionais, né? Então, isso é importante. O Brasil, citando um pouco, dando um panorama, nós somos considerados o país mais ansioso do mundo, né? Nós somos campeões nesta área. Nós somos o 5º país que tem mais depressão, pessoas em tratamento medicamentoso e em terapias, o 5º país do mundo, e uma estatística que não é nada invejável, nós somos o 8º país em suicídios no mundo atualmente. Pesadíssimo esses dados, né? Muito Isso pesado. Quer dizer que quem está nos assistindo em casa, se não sente, conhece alguém que sente alguma coisa semelhante. Exatamente. E este é um alerta, e é importante que os nossos espectadores tenham essa atenção, porque a saúde mental até então, ela nunca foi tratada de uma, digamos assim, com a sua devida importância, né? E a gente cada vez percebe mais que um distúrbio emocional, um desequilíbrio na saúde mental provoca situações que a gente chama que afetam física e emocionalmente as pessoas, né? O que a gente chama de psicossomática. Quer dizer, a pessoa, pelo seu estado mental, ela acaba tendo sintomas físicos. Basta a gente lembrar quando era criança, quem de nós não teve uma dor de barriga porque tinha prova, porque tinha alguma coisa importante para fazer. É da natureza humana reagir e tem como impacto os nossos órgãos. Aliás, tem uma frase da psicossomática que ela sempre diz assim: quando os olhos não conseguem chorar, ele faz chorar outros órgãos. Fundamental esse posicionamento do senhor. E eu quero aproveitar o gancho que o senhor está falando de psicossomática, de sintomas físicos do que acontece dentro da nossa cabeça, e eu quero lhe perguntar, para a gente conseguir pontuar, quais são os sintomas do burnout e como que eles se manifestam? Dos sintomas físicos, eu quero destacar assim, ó, a pessoa começa a ter taquicardia, problemas de pressão alta, problemas gástricos, né? Gastrite, azia, má digestão, né? Disfunções sexuais, logo aparece, a pessoa perde o interesse pela libido, isso é muito acentuado, né? Digamos assim, isso leva a um desarranjo na vida da pessoa provocado, e ela começa eventualmente a tomar antiácidos, analgésicos para dor de cabeça, etc. E esta não é a origem, esses são os sintomas que aparecem.
No lado emocional é interessante, porque muitas pessoas às vezes começam com uma irritabilidade, né? Começam a se sentir assim ansiosas de uma forma, uma ansiedade descabida para algumas coisas, começam a ter dificuldades de fazer pequenas tarefas que ela fazia no dia a dia sem paciência e os familiares em geral chamam a atenção porque a pessoa, se era uma pessoa mais serena, ela se torna mais agressiva, né? Reage de uma forma assim, pô, não é esta pessoa que eu conheço, o que está acontecendo contigo? Essa é a colocação normal que um companheiro, um namorado, familiar faz, geralmente, para as pessoas que são acometidas, porque ela não se dá conta e ela está, digamos assim, numa dimensão emocional muito comprometida, apresentando esse tipo de situação. São esses os sintomas. São esses os sintomas que a pessoa tem. Como é que a gente sabe que esses sintomas são de burnout, não são de uma ansiedade, de uma crise de estresse? O que classifica isso como o transtorno? O que caracteriza e o que te dá o diagnóstico do burnout é exatamente ouvir o paciente, né, e entender que a causa é o trabalho. Porque tem outros tipos de estresse que nós vivemos. Às vezes é uma pressão que tu tem no trabalho, uma coisa por entregar de urgência, às vezes uma questão emocional, conjugal. Briguei com alguém, estou preocupada com isso. Esses são estresses, digamos assim, também não deixam de preocupar, obviamente que são estresses que a pessoa traz, mas o burnout caracteriza que o que está motivando ele é o trabalho. Se você conversa com um paciente que está apresentando esse sintoma, você começa a perguntar e ele vai dizer que ele está num esgotamento, que ele não está dando conta do serviço e geralmente tem uma história que o conduziu a isto. Eu, a semana passada, atendi 2 pacientes e uma chamou a atenção e comprovou uma situação que a literatura traz, que, em geral, o paciente que sofre de burnout são bons funcionários, pessoas muito comprometidas, que têm uma atividade intensa, com boas entregas na empresa e que, por alguma razão, estão agora apresentando esse desalinho, essa ansiedade, esse tipo de angústia, essa irritação, né? Agressividade, às vezes até no trabalho. Dentro do próprio ambiente, não só em casa. Não só em casa, dentro do próprio ambiente de trabalho. A pessoa como que se sabota. Aliás, é importante nós lembrarmos que o nome burnout vem de 2 palavras de inglês. Burn, que é queima, que é o queimar, e o out, que é de fora. É algo de fora que me queima, é algo que de fora que vem e me atinge o meu interior, atinge o meu físico e atinge o meu mental. Esse é o termo burnout, né? A queima de algo de fora que me vem atingir. Então é bem esta situação e você caracteriza o burnout, e ele tem até hoje um código internacional de doenças já classificado como tal, porque você faz uma vinculação com a atividade profissional. E, em geral, o relato dessas pessoas são de que ele vem já há 15, 18, 20, 30 dias com um processo crônico ou persistente de uma tensão, de uma pressão, de alguma situação. Essa paciente que eu atendi a semana passada, ela trabalha numa área de compras e ela tinha mais 2 auxiliares e perdeu os 2 auxiliares. Ela estava acumulando função dela e de mais 2 pessoas. E ficou por um tempo, estamos selecionando alguém, etc., e acabou entrando para um esgotamento muito característico do que é o burnout hoje. Na verdade, a gente sabe que muitas empresas passaram por esse processo e justamente essa questão de diminuição de quadro de funcionários, quem ficou acabou pegando a carga de trabalho que já estava ali, que acabou sobressalente. Hoje que a gente tem esse diagnóstico, que a gente tem o nome, a gente sabe as causas. Como é que as empresas podem se posicionar para que não perder a produtividade, não perder os seus funcionários por uma questão de esgotamento? Isso que tu trazes é interessante e é bom chamar a atenção das empresas, porque a própria pandemia, assim como trouxe uma carga muito intensa para o pessoal da área da saúde, nós temos que lembrar que as outras demais profissões também sofreram modificações com o trabalho remoto, né? O afastamento de ou um trabalho parte presencial, parte em casa,
trouxe de novo uma desconfiguração, um rearranjo do trabalho. Até hoje a gente se pergunta se essa forma de trabalho é boa ou é má. Ainda não se tem uma definição clara, a gente diz assim, é uma forma diferente de trabalho. Mas o que a gente percebe é que as empresas deveriam dar uma atenção e geralmente está ligado assim com falhas de comunicação, funcionários que estão exercendo determinadas atividades e que por algum motivo, digamos assim, não estão acompanhados, não estão sendo supervisionados e são entregues demandas para eles sem a correlação assim, a pessoa suporta, tem condições de entregar isso, em geral a gente percebe isso, né? E o que a gente chama a atenção de RHs é que percebam estas situações e façam uma leitura disto, né? Lembrando que o burnout, este ano foi em janeiro de 2022, que a Organização Mundial da Saúde configurou o burnout como uma doença ocupacional, né? E isso hoje traz para as empresas risco jurídico, né? E risco financeiro. Então, é algo assim que deveria estar no radar das empresas, mas nem todas prestam atenção nessa questão da saúde mental. Aliás, saúde mental faz parte hoje, se você perguntar qual é a definição hoje de saúde, a Organização Mundial da Saúde novamente diz isto. O estado de saúde de uma pessoa é um equilíbrio de uma saúde física, mental e também social. Ou seja, saúde não é simplesmente a pessoa estar ausente, a ausência da doença, é não estar com alguma doença. Mas o bem-estar mental e o bem-estar social também fazem parte de uma saúde. E as organizações vão ter que começar a prestar atenção nestas pessoas e funcionários, equipes, enfim, que apresentem esse tipo de sofrimento, porque vão ter que rever o seu processo de trabalho. Bom, sabemos, então, a responsabilidade que a empresa tem. Sim. Mas quais são os riscos que o paciente sofre ao não tratar? Ele começa com o estresse, a gente sabe que daqui a pouquinho passa, é só esse projeto, é só o fim de ano agora, estamos nas vésperas, né? Sim. Não, ali em janeiro melhora. Mas a gente sabe que se não tratar pode até... tira umas férias, melhora, mas a segunda-feira chega. E quais são os riscos desse paciente que não levou a sério esse tratamento? É interessante porque a gente está dizendo assim, o burnout ele vai tomando várias graduações, mas ele é cumulativo. A pessoa começa eventualmente numa irritabilidade e vai num crescendo, como nós citamos, daqui a pouco ela não sabe nem onde mora. Saiu do emprego e não sabe o ônibus que toma, o caminho para casa. Então, é algo assim, às vezes, de muito impacto para quem vive essa situação. O mais importante é a pessoa, ou colegas, ou algum familiar dar-se conta, e a pessoa dar-se conta e querer se tratar, né? Porque muitas vezes ela atribui isso à rotina de trabalho, à exigência que está tendo, e é um momento de tu teres uma parada e fazer uma avaliação psicológica mesmo, né, do que está ocorrendo. Para as empresas, ao definirem que um funcionário, alguém da equipe está apresentando esse tipo de sintoma, tem que parar, e esse é um papel muito importante das lideranças dentro das organizações. Porque, em geral, os grupos de trabalho têm alguém que lidera, que é o responsável, ou que tem uma chefia, mas um líder qualquer que faça essa leitura e intervenha. Porque ela não cessa por si só, né? Obviamente que se mantiver o ritmo de trabalho e o que ela estava fazendo e causando, só vai se intensificar. A pessoa entra, às vezes, num caos de uma amnésia, de não saber as coisas, e não raras vezes a pessoa tem que fazer alguma internação. O ideal, e a maioria dos casos, quando vai numa forma muito acentuada, é afastar essa pessoa do trabalho uma semana, 10 dias, 15 eventualmente, e depois fazer um retorno gradual. Mas não adianta, digamos assim, fazer um retorno se a empresa não examinar o que está acontecendo naquele processo de trabalho. Não adianta ficar 15 dias em casa e voltar e tá tudo igual, né? E tá exatamente na mesma. Então, este é o alerta que fica para os profissionais de RH, no sentido assim, o burnout veio evidenciar uma questão de saúde mental nas organizações, né?
cabe um destaque, cabe digamos assim, que eles estejam atentos a esse tipo de situação e que examinem o que está acontecendo com esses pacientes. Esse, de novo, é um papel assim da liderança, e as empresas deveriam preparar os seus líderes, a sua gerência, a terem esse tipo de olhar e de atenção, de perceber. Ele é muito maior do que a gente imagina. Eu trago um número de uma pesquisa que foi feita agora no mês de maio, com mais de 600 empresas de médio, grande porte, no eixo Rio-São Paulo, e 93%, o número é assustador, 93% dos profissionais de RH destas empresas não têm a devida atenção com a saúde mental. Ou seja, a saúde mental não está no radar deles, tem outras coisas que importam, treinamentos, performance, etc. Mas a avaliação do estado mental ou estar atento a esse tipo de situação não faz parte do repertório de RH na maioria das empresas. Eu citei antes, por exemplo, os hospitais, a área de saúde, por ter sofrido de uma forma muito séria, acabou embarcando uma série de práticas de vigilâncias, vamos dizer assim, com as equipes, no sentido de tratar, até porque a pandemia foi um super estresse que eles viveram, mas continua a viver no hospital, como nós citamos, quem trabalha em centro de tratamento intensivo, áreas de emergência, etc., os estresses continuam acontecendo e tem que haver um balanço dessas coisas e, sobretudo, fornecer apoio a esses funcionários. A palavra que cabe aqui, essas pessoas têm que ter acolhimento. O que está acontecendo? Vamos ver o que é e que forma nós podemos enfrentar. Bom, doutor, o paciente chegou no seu consultório, relatou o que está sentindo, relatou essa questão toda do que nós já conversamos, o senhor conversou, viu que a causa é atrelada ao trabalho. Como é que acontece o tratamento? A partir desse momento, o que o senhor indica que a pessoa faça? Quando a gente detecta essa situação, em geral é importante que a gente comunique a algum familiar, porque essa pessoa precisa de um tutoramento, ela tem que ser acompanhada. Em geral, ela não tem disposição nem ânimo e às vezes não enxerga que ela precisa de ajuda. Então é um trabalho de convencimento, muitas vezes, olha, isto que tu estás sentindo é extremamente, merece muita atenção, pare um pouco e a pessoa se convencer disto. Posso fazer um adendo, lhe interromper, que eu acho muito importante a gente acrescentar que a gente vive numa sociedade que supervaloriza o trabalho extenso, a gente supervaloriza essa questão de trabalhar até a exaustão. Então é importante a gente falar sobre isso, de que não é uma medalha de honra tu trabalhar até a exaustão, bem pelo contrário. Exatamente. A gente chama a atenção, tem uma publicação que fala muito interessante, que ele diz o seguinte, mesmo os equipamentos de uma indústria, de uma empresa, que são máquinas, que são programadas para trabalhar de forma ininterrupta, ainda estas a gente faz o que a gente chama de uma revisão preditiva ou preventiva para esses equipamentos, para evitar que elas falhem. Mas parece que a gente, dos humanos, as pessoas, a gente esquece que nós somos tão falíveis, né? Tão sujeitos a esse tipo de sofrimento, né? Que as próprias máquinas merecem esse tipo de atenção. Aliás, tem uma recomendação também que é feita sempre que, quando isso acontecer nas empresas, o primeiro ponto é parar, obviamente, examinar e ter a coragem de enfrentar esta situação. Tem uma história que um autor cita, e ela é muito pertinente, eu gosto sempre de reproduzir também, que ela diz o seguinte: quem não lembra da história de criança que tinha medo de dizer assim, tem um bicho-papão embaixo da cama? Qual é a única maneira da gente vencer este medo e esta situação? É alguém descer com a criança e olhar embaixo da cama e ver que não tem. A mesma situação quando se apresenta na empresa. Quando você tem uma cultura desafiadora, uma cultura que competitiva, tem que ter coragem de parar, sentar, examinar,
procurar ler os sentimentos que essas pessoas estão tendo, por que esse colega pode ter sido isso, em que podemos melhorar, quer dizer, ter um espaço de diálogo, né? E este é um termo que também tem se cunhado agora, da gente ter o que a gente chama de segurança psicológica. Aonde eu estou, na minha casa, no ambiente de trabalho, eu até me estabilizar, a pessoa fica eventualmente numa certa ansiedade, mas uma das deveres, digamos assim, das organizações é propiciar esta segurança psicológica para esta pessoa. E para isso é importante que ela consiga pensar, interagir, realizar, errar, inclusive, né? E não estar sujeita a punições. Mas isto é uma cultura de empresas que eventualmente promove ou traz esta situação. Então, muito diálogo, muita conversa, e é importante a gente entender que o ambiente econômico e macroeconômico, ele é extremamente competitivo, né? E o que a gente tem visto nas organizações são, às vezes, tarefas, são metas que as pessoas têm que cumprir, que estão acima, eventualmente, da própria capacidade humana, provocando esse tipo de esgotamento. Então, ter a coragem de parar, examinar estas situações, olhar embaixo da cama, olhar dentro da sua atividade profissional da organização, o que está acontecendo. Nada melhor que uma roda de conversa, parar por algum momento, começar a discutir. E, aliás, a semana passada eu estive numa organização financeira com quase 400 funcionários e tal, e eles me perguntaram, tá, mas como é que a gente começa fazendo isso? Eu digo, olha, crie em algum momento na organização que a gente pare, ou pequenos grupos, ou por setor, e faça um pequeno jornal da semana. Escuta, como é que nós estamos no nosso trabalho? Tudo está bem? Quantas vezes e quantas situações nós temos colegas de trabalho, de atividade profissional, que a gente não sabe nem se ele é casado, se tem filhos, né? Se trata para alguma doença, se tem alguma preocupação, algum idoso em casa e por aí afora. A gente desconhece isso. Então, assim, a gente dar-se atenção um para o outro e ficar atento, não que a gente tenha que se intrometer na vida do outro, mas saber com quem a gente está lidando, por um estado de humor que a pessoa às vezes tem, sabe que ela está vivendo um momento diferente, tem um filho adoecido, e a gente às vezes desconhece isso, simplesmente quer tocar pelo ritmo de trabalho. Tem autores que estão classificando, e tem um termo novo que nós vamos citar aqui, que é o que a gente chama de produtividade tóxica, né? Como tem relacionamentos tóxicos e tal, esse termo, produtividade tóxica, se presta às organizações porque muitas vezes é exigido um ritmo de trabalho, uma atenção tão grande que ela acaba sendo, como o nome diz, tóxica. Ela envenena a pessoa, né? Ela queima de fora para dentro, como o burnout sugere que acontece desta forma. E muitos autores estão referindo que este modelo de trabalho, e estas gerações agora mais recentes, do ano 2000 para cá, com a informática, com a questão do digital que entrou de tal forma que a gente começou, digamos assim, a não admitir que a gente erra, falha, que nós somos humanos. A gente parece que quer uma performance de computador que faz tudo perfeitamente. Então, nós inconscientemente estamos absorvendo uma era digital em que estas coisas nos foram incutidas e a gente performa dessa forma, de uma forma tem que ser com êxito, com sucesso e cada vez melhor, numa espiral que leva ao esgotamento, ao desgaste, a uma síndrome, muitas vezes, de saúde física e mental das pessoas. O ser humano precisa ter espaço para falha. Isso faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. A gente estava falando antes de eu lhe interromper, até lhe peço perdão, sobre a questão da importância do paciente reconhecer que ele tem uma doença, que o que ele tem não é normal. Esse tratamento, a partir do reconhecimento, é feito com o psiquiatra ou qual o profissional que a pessoa deve procurar?
Quando a pessoa é identificada com o burnout ou uma situação de estresse no trabalho, o profissional mais adequado é, de fato, um psicólogo. Nas empresas, eu chamo a atenção porque a maioria das empresas, dependendo do porte, tem um médico de saúde ocupacional. E é importante que ele também esteja orientado, e até pela empresa, de situações que ocorreram com pessoas que entraram em esgotamento, enfim, que as pessoas procurem, mas o psicólogo ou o psiquiatra são as pessoas mais indicadas para conduzir este tipo de situação. O tratamento do burnout é algo interessante porque não raras vezes, e a grande maioria, você tem que entrar com algum tipo de medicação, porque a pessoa ou está num estado depressivo muito acentuado, ou ela está vivendo uma ansiedade muito grande e precisa de uma medicação para, digamos assim, propiciar um certo controle, porque ela acaba envolvendo a questão alimentar, o sono, uma série de coisas que desorganizam na sua vida pessoal. Então é importante que a gente tenha essa orientação. Mas o trabalho principal depois é feito com psicoterapia. Você precisa conversar, entender o que aflige aquelas pessoas. E hoje eu sempre chamo a atenção porque hoje se trabalha muito com o que nós chamamos de psicoterapia breve. Ou seja, a gente conversa com o paciente, tem algum foco que nós vamos ter que trabalhar, às vezes vale para uma pessoa que está com conflito conjugal, etc. Não adianta trazer 30 problemas, 10 problemas na mesa do psiquiatra ou do psicólogo, a gente junto com o paciente elege, escuta um pouquinho, o que nós vamos tratar disso? Em geral é o relacionamento no trabalho, a função, como é que eu conduzo, como é que eu falo com a minha chefia, e você faz então uma psicoterapia breve, que são uma combinação. Olha, nós vamos ter 6, 8 encontros, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e nós vamos num caminho de tentar progredir e orientar. Então é um trabalho em que o terapeuta orienta bem o paciente, muitas vezes sugerindo comportamentos ou atitudes. Quem sabe tu fala com ele assim, por que tu te envolvesse novamente, o que houve, entende a situação e faz um aconselhamento, às vezes bem direto e objetivo, é bem comportamental. E a pessoa vai se encorajando e vencendo essas etapas. Em geral, um tratamento de burnout leva em médias 3 meses, mais ou menos, em que a pessoa se recupera. A medicação pode parar um pouco antes, mas é bom lembrar que atividade física, uma alimentação regular e principalmente um sono tem que ser buscado para a pessoa buscar um equilíbrio, né? Então, tem que envolver algum familiar, no sentido se essa pessoa tem um cônjuge, tem uma mãe ou tem irmãos, aonde ela convive, para que o pessoal fique atento ao comportamento dela, no caso, né? E lhe dê apoio, né, para enfrentar esta situação. Então, nessa questão do tratamento com o psicólogo, como o senhor sugeriu, e aí a gente entra na parte da qualidade de vida. Exercício físico, boa alimentação, bom sono. E o uso de bebidas, de outras drogas, nesse sentido, acaba piorando a situação? Esta é uma situação interessante que tu trazes e muito importante, porque muitas vezes esses pacientes que são acometidos de burnout fazem uso de alguma substância, ou fumam, ou alguma substância, enfim, o próprio álcool, né? Fazem abuso de alguma coisa e isto acaba confundindo muito o comportamento dessas pessoas. Então, a gente às vezes não sabe o que provocou aquilo. Se é um desarranjo, você tem que sentar, conversar e identificar muito de que é uma situação de trabalho. Por vezes porque a situação é tão estressante que ele acaba tentando compensar o sono que não tem, porque a bebida alcoólica foi o primeiro ansiogênico que a gente teve, né, de aliviar. Basta a gente tomar uma cerveja e a gente sabe assim, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. O excesso dela é que, obviamente, desvia, né, e prejudica a nossa saúde. Mas as pessoas, não raras vezes, procuram substâncias, né, principalmente os mais jovens, e isto, digamos assim, agrava o diagnóstico e a própria condução da doença, porque daí são 2 situações que você tem que tratar, não só o aspecto emocional, mental que está acontecendo, mas também o comportamental, o viciante, porque ele ficou, digamos assim, adicto, ele está
viciado naquele comportamento. O fumante, às vezes, começa a fumar mais do que fumava habitualmente e por aí afora. Então, tu tem que cercar esta situação. Por isso, cada tratamento é um tratamento, mas, em geral, medicamentoso num primeiro momento e psicoterapia com certeza. E, em geral, 3 meses a gente vence essa situação. Porém, é importante o contraponto da empresa para que aquele foco, aquela situação seja reorientada, tenha um realinhamento dentro da organização. Bom, a gente falou muito sobre funcionários. E a pessoa que empreende, a pessoa que tem a sua própria empresa, a pessoa que é autônomo, que se não trabalhar, se não produzir, o salário não entra. Como é que a gente lida com esse caso específico, que a gente sabe que pós-pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego e encontraram no empreendedorismo, a fonte de renda, a fonte de sobrevivência. Claro. Como é que a gente chega para essas pessoas? Isso que tu trazes é importante porque às vezes a pessoa é líder de um exército pequeno ou, quando não, de um exército da própria família ou de um homem só, né? E todo líder, ele vive uma certa solidão. E não raras vezes o empreendedor é uma pessoa que não tem com quem discutir, não tem um contraponto, né, no sentido de contar dificuldades ou situações. Eu alertaria para pessoas que têm um tipo de sofrimento ou vivem alguma situação de angústia, que busque dividir isto com alguém. Se não com o cônjuge, que eventualmente ele não considera que vá ajudá-lo, mas uma pessoa de referência, um amigo, alguém do próprio ramo de atividade que ele possa aconselhar, pô, estou vivendo essa situação, isso me preocupa, como é que tu acha que eu posso, digamos assim, vencer isto ou passar por esta situação? Agora, se isto não acontece, é importante que familiares desse empreendedor, a esposa, o marido, enfim, faça essa leitura assim, pô, tu anda diferente, sabe? Tu tá mais nervosa, te vejo agitada. Pergunte, questione a essa pessoa, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? E tentar fugir dessa situação de estresse. Muitas vezes, às vezes, são situações financeiras, cuja situação, às vezes, não é fácil de definir, mas um apoio de alguém, o mostrar-se sensível e querendo ajudar, já é uma grande ajuda para essas pessoas. Agora, é importante que cada um de nós queira ajudar-se, queira tratar-se, queira resolver esta situação. Eu sempre cito para os meus pacientes, quando atendi ainda em consultório psicoterapia, eu dizia, olha, metade do caminho tu percorresse, nós estamos aqui. Agora, daqui para frente, é a outra metade que nós vamos ver como é que vamos caminhar. Mas a pessoa buscar ajuda, eleger um profissional e começar a tratar da situação de uma forma objetiva é libertador. Isso é libertador, as pessoas percebem isso. Então, eu recomendo a essas pessoas que vivem situações como essa, busque ajuda. Se não de um familiar, se não de um amigo, até mesmo de um profissional, de um psicólogo, alguém que possa dividir esta situação e dizer, olha, de que forma tu podes me ajudar? Eu estou vivendo isso, estou com esta situação. Busque um aconselhamento. Faça isso. Bom, doutor, a gente falou dessa questão do tratamento, conseguimos em 3 meses colocar esse profissional de novo no mercado de trabalho, voltou a produzir. E ele pode ter reincidência? A gente tem algum índice de reincidência do burnout ou a pessoa fica mais suscetível? Isso que tu trazes é importante porque, como a gente diz, pode cair o raio 2 vezes no mesmo lugar? Sim. Principalmente se a gente tratar só esse paciente e a empresa, o ponto focal de onde houve aquele distúrbio, não for trabalhado. Então, ele acaba se expondo de novo. Então, é importante que essa pessoa tenha um senso crítico, né? As situações que a gente tem acompanhado, a gente tem procurado envolver as empresas, o RH, o médico do trabalho, enfim, mas principalmente as gerências de RH, e provocar logo uma conversa com essas lideranças, para que a gente examine a cultura, veja o que está acontecendo, aonde nós podemos melhorar. Passou aquela fase que a gente dizia assim, né, o velho dilema, ou eu trabalho, me estresso, ou eu vou ter uma vida mansa, tranquila, vou buscar um equilíbrio. Não é ou uma coisa ou outra. Nós deveríamos ter um trabalho profissional
com bom desempenho. Aliás, na área da saúde, tem um instituto americano que recomenda assim, que a gente tenha alegria no trabalho. Eles incorporaram a uma série de atividades a alegria no trabalho, que seja algo leve, descontraído, que me dê prazer de chegar, de executar, de fazer a minha tarefa diária, né? Então, se a gente não corrige esse ponto, a gente está sujeito a, digamos assim, a pessoa reincidir. Se ela aprendeu o caminho, com certeza, já teve. A gente não tem ainda números estatísticos, porque faz pouco tempo que está se tratando isso. Mas vão começar a surgir estudos, mas, em geral, a pessoa aprendeu o caminho, ela sabe a quem buscar e diz, olha, estou me sentindo irritada novamente, o que houve, tu examina, etc., e vai para uma correção. Mas, em geral, a intervenção nas empresas, ela tem sido, digamos assim, exitosa. Uma coisa que é importante, a gente tem falado muito no mundo de negócios e pessoal de empresas que nos assiste hoje, se fala muito do ESG, o ambiental, o social e a governança. É um novo, digamos assim, um novo eixo que está surgindo e uma metodologia administrativa em que as empresas estão se engajando, em que ela tem que ter um compromisso social, um compromisso ambiental e um compromisso de governança, de transparência, de lisura, enfim, né? Então, hoje, como isso está tão ligado às empresas, a pergunta que cabe, e o burnout veio provocar essa questão mental, a saúde mental é tão importante quanto uma empresa, por exemplo, quando ela é destacada, uma empresa que polui. Se tu tiver diversos casos de burnout na tua empresa, a saúde mental está apresentando uma quantidade de casos muito grande, ela vai ser alvo, sim, de uma crítica hoje social, no sentido assim, que papel é esse? Eu faço bem para as pessoas, eu vendo um produto com qualidade, eu faço isso, mas a minha equipe, meus funcionários estão em sofrimento? Né? Então, esse questionamento que se faz hoje, quer dizer, não adianta não querer, vai ser tão, digamos assim, um alerta tão grande quanto uma empresa que polui, né? Ela ter funcionários que eventualmente têm doença mental com uma frequência elevada. Do que adianta fazer as pessoas trabalharem até a exaustão. A exaustão, isso não é condizente. Então, cada vez mais a gente tem tido RHs preocupados com esta situação, digamos assim, querendo resolver. Alguns desconhecem, mas eu estou dizendo isso, o burnout e a saúde mental tem que entrar no radar das organizações. Essa doença está presente, lembrando, um país com mais ansiedade, com muita depressão, com alto índice de suicídio, a doença mental está aí. E o burnout, independente da atividade, é um estresse contínuo, constante, em que a pessoa despersonaliza, ela desconhece o que está fazendo, entra numa angústia tão grande e acaba se tornando improdutiva naquilo que ela faz. Sempre lembrando que o burnout é ligado ao trabalho, não confunda-se com outras situações de estresse que a gente vive. Existe alguma forma do paciente se prevenir com isso atrelado não só à empresa, mas estilo de vida? Sim. O que ele pode fazer para não precisar chegar ao extremo? Tu sabe que uma coisa interessante que a gente tem observado, é uma palavra que eu vou comentar, que é a espiritualidade. E a espiritualidade não é religião. Religião é como eu pratico a minha espiritualidade. Eu digo a espiritualidade, aquele sentimento de o que eu estou fazendo aqui, o que é o meu trabalho, qual é a minha missão. Isto é algo que nos jovens de hoje, surpreendeu, está em alta, né? E pessoas que têm um equilíbrio de uma espiritualidade grande têm, digamos assim, enfrentado situações de doença com mais sabedoria, vamos dizer assim. Tanto que muitos médicos hoje, de outras atividades, médicos clínicos e de especialidades, estão incluindo, digamos assim, essa atenção da espiritualidade no tratamento dos seus pacientes. O que está acontecendo e de que forma a gente pode ajudar nisto. Teve um congresso, e os jovens estão muito ligados, teve um congresso recente na PUC de psiquiatria, e um grupo de estudantes da PUC, da psiquiatria, formou um grupo de espiritualidade.
E durante o congresso, eles convidaram o pessoal que estava espectador que eles iam fazer um debate numa sala ao lado. A conferência maior ficou simplesmente, não tinha presença, e as outras salas que eles estavam tratando sobre espiritualidade lotou, porque é algo que as pessoas ainda não se ligaram. Mas a espiritualidade traz à pessoa um outro tipo de comportamento. Aliás, tem um pesquisador da PUC aqui, ele comenta que a espiritualidade deixa pegadas no nosso cérebro. A gente consegue ler. Então foram feitos estudos dinâmicos de ressonância com monges que fazem meditação, etc. E você percebe isso na leitura cerebral, de tamanho assim o grau de consciência, de ampliação, de plenitude que essas pessoas buscam. Aliás, além da espiritualidade, o altruísmo, o fazer o bem às pessoas, também é algo identificado como extremamente benéfico e produtor de um bem-estar. Quem faz o bem, no sentido assim de ajudar as pessoas, uma caridade, o altruísmo mesmo, o trabalho desinteressado e por ajuda ao próximo mesmo, isso traz um bem-estar tão grande na pessoa, e isso foi lido, digamos assim, numa ressonância dinâmica, né? E coincidente, olhem bem a situação, a zona cerebral que me traz este prazer por eu ter ajudado alguém é a mesma zona cerebral, o sistema mesolímbico, é a mesma zona cerebral que um viciado com cocaína tem quando usa cocaína. Nossa. É uma zona de estimulação cerebral que dá um prazer tão grande a um viciado que, naturalmente, eu fazendo o bem, ajudando pessoas, e nós agora vamos entrar num final de ano, uma época de confraternizações, isto faz muito bem. Mas quem tem um trabalho assim de espiritualidade enfrenta melhor doenças, né? Se sente mais encorajado, tem uma âncora a mais, vamos dizer assim, para fazer uma caminhada, às vezes desafiadora, de alguma doença, alguma situação como essa. Do burnout, eu diria assim, é a pessoa cuidar de si, e cuidar de si é alimentação, exercício físico e sono. Se nós tivermos que eleger um desses aqui, eu diria assim, o primeiro é o sono. Depois a alimentação e o terceiro o exercício físico. Todos são salutares, mas o sono é muito importante para um equilíbrio das pessoas. Para a gente ter uma ideia, o sono, no desenvolvimento humano de bilhões de anos, os seres vivos aqui na Terra, o nosso primeiro estado era um estado de sono. Nós emergimos para a vigília, para acordados, o primeiro estágio era o sono. Para a gente ter uma ideia, um bebê, quando está sendo gerado no útero, esse bebê sonha e dorme. É importante isto aqui, e é isto que produz a maturação neurológica desse bebê dentro de um útero. O sono é muito importante, as pessoas às vezes não valorizam. E um sono com qualidade, no sentido de ser 7 a 8 horas de sono, de não dormir preferencialmente depois das 23 horas, que é um horário bom, porque nós somos circadianos, como se diz. Nós temos no nosso cérebro um relógio que faz uma leitura da luminosidade e, naturalmente, à noite, nós fisicamente relaxamos, o nosso metabolismo baixa, quando o sono é pedido para acontecer. Então, o hábito de levar celular para a cama, de ficar... A leitura é uma boa, mas o celular, filme, assistir TV é algo que ativa muito o cérebro e é quando nós deveríamos estar adormecendo. E dormir de 7 a 8 horas por dia, este é o natural. Quem dorme mal é uma pessoa que tem tendência à obesidade, ao sobrepeso, porque acreditem ou não, quem dorme muito bem equilibra os hormônios. Se você dorme mal, os hormônios da fome e da saciedade ficam completamente desequilibrados. A pessoa sente muito mais vontade de comer. Então, um bom sono, inclusive para o apetite, é algo extremamente salutar, além de outras situações que previne doenças cardíacas, relaxamento, e é quando o nosso cérebro se regenera
digamos assim, das ocorrências durante o dia. E, aliás, quem dorme bem ativa a memória. Então, alunos, por exemplo, final de ano, vestibular, estudantes, etc., uma boa noite de sono no outro dia, você está com uma capacidade de apreensão de conhecimento, né, de guardar novas memórias muito mais aguçada de quem dormiu mal. Então, assim, durma bem. Então vamos aproveitar esse final de ano, então, para colocar o sono em dia, né? Relaxar do estresse do trabalho, do final de ano. Com certeza. Aproveitar. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e por todo esse conhecimento que o senhor desprendeu conosco nesse episódio de hoje. Acho que, para quem está em casa, ele foi extremamente enriquecedor de trazer isso. E eu espero do fundo do coração, se tem alguém em casa que sentiu esses sintomas, está passando por isso, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure alguém da sua confiança para conversar. Além disso, além do doutor, eu quero agradecer também a Garbo Decor, que em busca de produtos de design exclusivos, conheça a Garbo Decor, loja de São Leopoldo, especializada em móveis soltos com estilo e qualidade. Siga também nas redes sociais, @GarboDecor. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. Até o próximo episódio.